Vai ter que fechar aqui um pouquinho. Fecha a do quarto dela. É a janela. Fica lá dentro. Eu acho que é o quarto dela também. Enfim. Boa noite. Deixa eu convidar meu amigo aqui, Luar Mendes. Boa noite, Luar. Boa noite. Que alegria estar aqui, não é, com você nesse momento. Tá Vamos dando aqui para ver bem, né? aguardar um pouco aqui nossos amigos, não é, que estão aí chegando. Luiz, chegando. Eu vi que há pouco instante entrou uma outra pessoa aí. E aí, como é que você está? Tudo em paz, tudo tranquilo, na medida aí da luta da gente. Joia. Vamos dar um tempinho aqui, Luar. Eu adorei, assim, porque de primeira, assim, eu convidei você e você apareceu. Que coisa boa. Lógico, claro, Muito bem. Gostei muito. tamo junto. Estamos juntos. Vamos só aguardar um pouquinho, né? Nessa quintana ao luar. Que coisa Pois é, boa. Poesia para todo lado. pois Poesia é. nele, né? Aniversário do mestre. Aniversário do mestre. Calmaia, bem-vindo, Calmaia. Chegando aí, nós temos 4 pessoas aí chegando. Dá mais um tempinho, enquanto chega mais. Mário Quintana é um poeta que marcou assim um momento de minha história quando eu estava iniciando a minha escritura poética. Eu estava sempre lendo ele e continuo lendo. Eu acho que os poetas, de modo geral, gostam muito da poesia de Mário Quintana, né? Ele tem um humor irônico, refinado, e ele Verdade. é muito bom. Eu sempre gostei assim de estar lendo a sua poesia e sempre me influenciou também. E eu gosto muito daqueles Aproveita aí. versos que ele tem. Interessante é que a poesia dele lembra, a sua também lembra a poesia dele. Você tem tanto poemas mais longos como você tem muitos poemas curtinhos, né? É, E aí eu passei a fazer esses poemas curtinhos de uns tempos pra cá, e aí é mais rápido, né? Prático, né? Namara, ó, chegando aí Namara, bem-vinda Namara. Cadê Orlando? Dá um abraço aí nele. Namara já está aí aplaudindo. Eu acho que ela já percebeu aí a poesia no ar. É o luar, é a noite de luar. Já o abraço. Que bom que estamos aqui juntos. Vamos só aguardar chegar mais um pouco aí, né? Para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Estamos no grupo Artistas Solidários da Bahia, não é? Esse grupo Artistas Solidários da Bahia, ele surge nesse contexto de pandemia do Covid-19 e ele surge como um braço do Comitê Popular Solidário da Bahia, né? Conta hoje com mais de 200 integrantes das diversas linguagens artísticas e ele traz como propósito reunir forças nesse momento de pandemia através da arte. Então, contribuir com o próximo que está próximo da gente, o próximo que está mais distante, o próximo que está do outro lado do planeta, enfim.
com esse espírito afetivo, de solidariedade e de amor. Então, é um grupo que tem na sua base de gestão coletiva o músico Amadeu Alves e o gestor Jairo Santos, dentre outros. É um grupo que vem realizando ações solidárias, tanto no sentido material, como também em campanhas de cestas básicas, material de limpeza, e a própria arte em si, não é? Como um momento como este agora que nós estamos aqui experimentando. Realizou também uma campanha de conscientização para uso de máscara, para lavar as mãos, ficar em casa. Eu, inclusive, participei até nesse momento. Eu também. Realizou o primeiro festival de música através do YouTube, Instagram, Facebook, que foi um sucesso. A gente aproveita até essa oportunidade para convidar as pessoas a se inscrever tanto na rede social do Instagram quanto no YouTube. Sejam bem-vindos, se inscrevam. Se inscrevam também no canal do YouTube de Luar Mendes. O grupo também criou a música Sol Solidário, uma música linda, composta por Amadeu Alves e mais outras pessoas. E agora, em junho recente, participou do Festival de Economia Solidária, que foi realizado pela CETRE. E nesse festival, o grupo participou de uma forma belíssima, com um show muito bonito. Então, nessa noite, o grupo Artistas Solidários da Bahia tem a honra assim, de convidar o poeta Luar Mendes. Então, Luar, eu quero lhe dizer que é uma honra, uma alegria estar conversando com você nesse bate-papo aqui esta noite. E eu estou muito alegre com esse momento, quero que você saiba. Então, para começar mesmo, eu vou dizer aqui um poema seu. O silêncio das horas tardias, prens de passado e caminhos. Tantos passos andei em espinhos, outros tantos em flor e alegria, tendo ao lado a parceira perfeita, que comigo levanta e se deita, minha doce e salaz poesia. Esse é Luar Mendes. Então, Luar Mendes, o nome dele é Aidner Mendes Neves. Ele é conhecido de 1919 até 2018 como Luar do Conselheiro, que depois ele vai contar essa história pra gente. É poeta, escritor, compositor, autor, cantador, artesão. Ele é multifacetado, né? Romancista, cordelista, roteirista, biógrafo e ligado a diversas áreas da arte, cultura e educação. É mestre em cultura oral pela Lei Griot, através do Ministério da Cultura. É pesquisador, palestrante das temáticas inerentes a histórias e cultura popular nordestina. Autor de mais de 20 livros publicados em português e um traduzido para o espanhol, e de mais 2 livros aguardando a publicação. Então a coisa aí está bem quente, 2 livros aí já na espera. Passou a pandemia, teremos Luar e poesia. Também possui poemas publicados em coletâneas e revistas do Brasil, França, Portugal, além de escrever roteiros e peças. É autor dos cordéis ABC da Boca do Rico, O Sebastianismo no Brasil, João Requisado, O Cangaceiro Solitário, A Saga da Pedra de Pentengol, A Peleja do Boi Valente com o Menino Aboiador, Montalvânia, Uma Cidade Diferente, entre muitos outros. Então, vocês viram que Luar Mendes chegou assim no espaço da arte, não foi de brincadeira não, viu? Então, como vocês viram, ele já publicou diversos títulos, mais de 22. Então, Antônio Barreto, mestre. A gente passaria a noite toda falando o título da poesia de Luar. Então, Luar, assim, para começar, eu vou te fazer uma provocação mesmo. Conte pra gente
um pouco aí dessa sua história, como foi que você começou essa sua vida artística. Agora, antes disso, que cegonha foi essa que pega, vai para o Rio de Janeiro e esse menino está por aqui, pelo sertão, na Bahia? Que história é essa? Porque você é muito mais baiano do que carioca. Conta aí pra gente. Pois é, essa cegonha. Eu nasci no Rio, mas não fiquei muito pouco tempo. De lá fui para São Paulo, também fiquei muito pouco tempo. Eu vim para cá, para Bahia, acho que, sei lá, com uns 2, 3 anos. E aí, tô aqui desde então. E aí, desde a adolescência, aí buscando conhecer, estudar a cultura nordestina e comecei a frequentar a cidade de Uauá, no sertão de Canudos, Sim, e através de meu tio e padrinho. E aí comecei a buscar, estudar a questão de Antônio Conselheiro, das coisas, e a poesia já veio junto com isso. Eu já escrevia antes, né? Eu escrevo, bom, aqueles versos infantis, né? Com o romantismo infantil da época de menino. sim. Eu costumo contar, eu tenho 21 anos de carreira, porque eu costumo contar de 1999, que é um poema que eu fiz, O Pranto do Acauã. E tem poemas mais antigos, mas eu resgatei esse. Então, assim, Você é tão jovem e já com uma carreira dessa na literatura, nas artes. Impressionante, muito bom. então eu Precisamos sempre cada fui vez mais atrás. de pessoas assim. Pois. Continua. E aí, no sertão de Canudos, lá em Uauá, eu comecei também a ter acesso à literatura de cordel e às poéticas nordestinas, e isso tudo foi me fascinando, e esse fascínio fez com que eu começasse a pesquisar e a buscar, né? Eu cheguei a fazer história na Universidade Católica de Salvador, mas não concluí o curso, né? Mas Uhum. continuo sendo um Você chegou, historiador. Oi? você chegou a fazer o curso de história na Eu faculdade? fiz semestres, mas não concluí o curso. Acabou que eu entrei para o movimento social e aí já viu, você entra para o movimento social para você coadunar as duas coisas fica bem complicado, né? E fora isso, várias outras coisas aconteceram. Mas eu continuo sendo um historiador não acadêmico, né? Porque eu fui atrás, fui pesquisar a questão de onde vinham essas poéticas, essas métricas, né? De onde vem a tradição. E aí eu fui fundo nessa coisa da cultura nordestina, fui bater lá no Ariano Suassuna e aí comecei a estudar sobre o sebastianismo e aí a relação, né, dos portugueses, dos ibéricos, dos germânicos com a cultura nossa nordestina, a influência árabe também nisso tudo, Sim. né? Então, eu acho que tudo começa nesse processo mesmo, assim, de primeiro de poesia infante, e aí depois a cultura popular nordestina chega e aí faz com que eu desenvolva um pouco mais ainda essa questão poética através das centenas de métricas poéticas, né, e literárias que o Nordeste brasileiro tem, né? Com certeza. Então, assim nasce essa comunhão sua com o sertão. Sim. E daí você ganhou o sertão. Aí eu passei um tempo em Juazeiro da Bahia também, fiz parte da equipe da Secretaria de Cultura e Juventude de lá. A gente pôde fazer bastante coisa interessante com relação De à que cultura. cidade, de que lugar? Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia, sim. E aí foi fantástico porque eu tinha ali, eu estava no Vale do São Francisco, eu estava ali entre Bahia e Pernambuco, né? Os dois estados pioneiros historicamente e culturalmente falando, né? Então, para Sim. mim foi fantástico. Eu lancei um livro, cheguei a lançar um livro lá através do CLAI, do Círculo Literário Analítico Experimental. Lancei um Sim. livro, Sejos e Outras Sertanices. Eu lancei Você esse lembra de livro, algum poema dele que você queira recitar pra gente? vou declamar já já um poeminha dele. Certo. Esse lançamento na Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo é um espaço mágico, né? Ela fica exatamente no meio do Rio São Francisco, entre Petrolina e Juazeiro, e a ponte passa por cima dela. Então, o Imagine. literal divisor de águas, né? Tem um poema Um desse lugar livro, mágico, né? tem um poema desse livro que diz assim: eu mantenho com os meus versos os castelos sertanejos. Vagalumes nos lampejos trazem dos céus os anúncios. Minhas hostes de jagunços armam-se de dialética e psicotomimética é a crença violeira. A festa da cabroeira mitiga a fome de luz dos cabras das cabras azuis, dos caris de correnteza. O mastro de Baraúna, de mais de um lustro de história,
carrega estandarte em memória dos crentes na redenção. São filhos de Dom Sebastião, envolvidos nas histórias, ou são filhos das histórias do rei Dom Sebastião? Que coisa linda! Muito bonito. A Lorena Coelho está aqui dizendo, esse lugar deve ser lindo. É mágico. Olha a força poética de lá. Existe uma característica que é inerente ao Vale do São Francisco. É uma característica indelével. É impossível você ir até o Vale do São Francisco e não observar isso. Todos os dias você tem um espetáculo no céu na hora do pôr do sol. É uma marca do lugar, né? Uhum. Então, que bom, não é? Essa experiência que trouxe para você, não é? Todo esse cenário, toda essa imagem, e você traz isso com você. No lugar que você for, você está sempre levando esse céu do São Francisco com você. E isso é fantástico, né, Luar? Sem dúvida. Muito bom. Agora, me diga uma coisa, Luar. E como é que chegou na sua vida a música? Ou a música chegou até você, ou você chegou até a música? Como é que se deu aí esse casamento, você com a música? Porque você é multifacetado, né? E a música chega assim com força na sua vida. Então, o responsável pela música estar na minha vida tá presente na live aí, que é o Uriel Marques. Uriel Marques, ele é um grande compositor, ele é um grande músico, é um grande irmão, é um grande amigo, é aquele tipo de gente de caráter, né? Que é uma coisa rara hoje em dia. Uriel, não é porque está presente, mas é um homem de caráter. E esse cara me deu esse abraço mágico de me levar para a música, né? A gente montou uma banda. Na verdade, ele já tinha montado uma banda, me chamou e tal, com Herbert Cortes no violão, com Gel Santos, com Laila Menezes. A gente montou uma gig, e o Uriel também, e a gente começou a compor e cantar, né? E fizemos alguns shows, e dali para frente eu comecei a compor mesmo, assim, eu comecei a fazer parcerias musicais, né? Aí, o Uriel está aí presente. Grande irmão, Uriel. E aí, Uriel, o que o Uriel fez? Aí ele ainda achou pouco, aí ele me apresentou o mestre da MPB de Salvador, que é J. Ribeiro. Sim. J. Ribeiro hoje é o meu maior parceiro de composições, graças a essa apresentação nossa né, que o Uriel fez num show dele no Solar Quinta da Boa Vista, não foi, Uriel, se eu não me engano? É algo assim. E aí eu comecei a compor. E o interessante de tudo é que quando eu comecei a compor, primeiro eu compunha umas coisas mais voltadas para as tradições celtas, né? Umas coisas meio xamânicas e tal. E aí depois eu comecei a compor umas coisas sertão, né? Muito sertão. Muito sertão, cantoria, olha, aquela linha e tal. Interessante, não é? Dos celtas. Pois é. Pois é, mas acaba que é mais ou menos isso a história mesmo aqui do Brasil, né? E aí, resultado, o J. Ribeiro me chamou para compor um samba. Foi uma época que eu estava assim, que eu estava num processo bem complicado, assim, emocionalmente falando, né? E justamente por isso ele disse, pois então eu vou aí para a gente compor um samba. E ele chegou lá em casa com o Uriel Marques. E a gente compôs um samba que, para mim, é uma das músicas mais bonitas que eu já fiz, que o refrão diz, tem dor que dói tanto que não é dor, é samba. Dor de Samba, tá no YouTube, quem quiser olhar lá, Dor de Samba, Luar Mendes, J. Ribeiro e Uriel Marques, é um musicão. E aí eu comecei a fazer outras parcerias, fiz uma música com Jonga Lima, também um samba, né? Jonga Lima já era um cara, Jonga Lima eu era fãzão dele, antes de ser amigo eu já era fã. Eu escutava muito o Jonga Lima, né? E na época que ele morava na Chapada, que ele gravou o disco. Oi? Jonga é maravilhoso. Jonga é maravilhoso. Jonga é maravilhoso. Um artista sensível, bonito. E ele me convidou, na verdade eu falei com ele, articulei com ele e tal, pra gente fazer uma participação num show dele na Casa Divina, né? Que é a casa do Vinícius de Moraes. E
foi pré-comemoração dos 20 anos de carreira meu, que foi na Casa da Música. E aí eu consegui recitar poesia na casa de Vinícius de Moraes, graças a João da Lima, né? Que Olha, é uma figura linda. João da Lima é uma figura linda de todas as formas, né? formas, né? Ô Luar, Então, mas sim, você citou aí, eu acho que uns 3, 4, uns 5 parceiros musicais, mas você tem muitos parceiros musicais. sim. Zé Cabaleiro, não é? Não, Zé Cabaleiro não. Zé Cabaleiro não. Russo Zé Cabaleiro, Passapulso. não? Zé Cabaleiro. Ainda não. Zé Cabaleiro, me escute. Ainda não, Zé Cabaleiro não. Ah, eu tinha visto Não, alguma coisa, vou embolar. Achei que era não, seu. não. Ok, Tem uma linha sertânica ali, né? Mas não é nossa, não. certo. Sim, e aí? E o Russo Com Passo Pulso? Russo Passapulso, a gente fez o Raga Repente. A gente fez o Raga Repente. Russo Sim. Passapulso, ele é uma figura que conseguiu sintetizar e entender bem a musicalidade da Bahia, né? Essa coisa que também é latina, que também é caribenha. E ele conseguiu, de uma maneira muito bonita, mesclar isso, né? A Jamaica com a Bahia de uma forma muito simples, porque antes dele chegar já estava acontecendo um movimento nessa linha com o DJ Raiz, com o DJ Pureza, com uma turma bacana ali, o Dudu Caribe, né? Essa galera já estava pesquisando essa coisa do ragamuffin, do dancehall, né? Desses ritmos jamaicanos. E aí acabou que a gente fez do Raga Repente. Foi antes de começar essa coisa de Baiana System, né? Ele já fazia outros trabalhos também que a gente acompanhava, e a gente acabava que fazia junto, né? E, e é isso, ficou lindo, o Raga Repente, com Cicinho de Assis, sanfona, Marcelo no contrabaixo, Wilton Prata. Eu sugiro, indico que vocês visitem aí o canal do YouTube de Luar Mendes, que vale muito a pena. Tem muitos poemas bonitos, recitados por pessoas de norte a sul do país. E assim, cada poema, um mais bonito que o outro, vida é dança, muitas músicas. É fantástico. Então, eu indico, super indico que vocês visitem o canal, se inscrevam e escutem a poesia de Luar Mendes, porque vale muito a pena. Luar, um poema aí pra gente, que tal? Vamos sim, vamos sim. Como vou renegar o meu passado se foi dele que vim para o presente? Como pudera eu ser insolente e negar o percurso caminhado? Como quisera eu viver ao lado de quem o meu passado não apraz, se o caminho da gente é o que nos faz e quem faz o caminho é a gente? Cada vez que eu dou um passo à frente, é porque já estive um passo atrás. Aqui está presente a poesia popular nordestina. Palmas para Luar. Nossos amigos estão entrando aí e batendo, aplaudindo, dizendo que sua poesia é muito boa, que gosta da sua poesia. Que bom. Também podem perguntar se quiserem. Sim, Luar, hoje, essa quinta-feira, 30 de julho, é uma quinta quintana. Nosso velho poetinha, mestre Mário Quintana, estaria fazendo hoje 114 anos. E com aquele seu humor irônico, não é? Refinado, trouxe tanta coisa bonita. Se você me permitir, me der uma licença de um minutinho, eu vou recitar um poema dele. Por favor. Ok? Um que diz assim: quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela sim, e que eu sempre dei o melhor de mim, e que valeu a pena. Mário Quintana. É lindo, muito especial, né? Hoje é a quinta do Quintana. Ao Luar Mendes. É, né? E aí, conte aí alguma história sua aí com Mário Quintana.
Então, eu tive a honra também de declamar poesia na casa do Mário Quintana. Na verdade, ele morava em Porto Alegre no Hotel Majestic, né? Diz que a vida toda ele sempre morou em hotel, né? Ele preferia a estrutura que tinha o hotel, né? E quando eu tive em Porto Alegre, a convite de Tida Mariani, fizemos alguns saraus, né, articulamos alguns eventos por lá, e aí um desses eventos foi no Hotel Majestic, justamente ali Sim. no terraço onde ele provavelmente compôs muitos poemas, declamou muitos poemas, né? E eu pude conhecer um pouco ali daquele espaço e foi um convite, na verdade, muito bacana para o Sarau de Todos os Santos, que acontece lá em Porto Alegre. Eles Uhum. fazem assim, estudos sobre tradições culturais e aí apresentam, né, um sarau para cada tradição, para cada povo, para cada cultura, e isso é muito bacana. Na época que eu fui era justamente sobre os celtas, novamente. E aí eu pude declamar alguns versos e tal. O Thales Melati estava ali também, com uma gaita de fole galega. E foi uma experiência assim inesquecível, né? Estar ali naquele espaço do Mário Quintana, né? E Que bom, poder né? Que recitar poesia ali. maravilha. Ô, Luar, conte pra gente um pouco, assim, dessas experiências que você teve na Chapada, porque você, uma parte aí de sua vida, você já esteve o tempo todo por lá, não é? Lá em Sim. Lençóis, os projetos. Conte um pouco aí pra gente algo pitoresco que você já vivenciou nesses projetos, nesses momentos, nesses lugares. Então, eu tenho o costume de criar saraus, de organizar saraus por onde eu Hum, passo, né? Pelos lugares que eu tô, que eu moro, que eu vivo, e na Chapada Diamantina não foi diferente, né? hum, Eu organizei junto com alguns poetas locais na cidade de Valente, na região cisaleira da Bahia. A gente organizou a roda de poesia de Valente, depois eu fiz o Sarau do Angari, lá em Juazeiro da Bahia, depois o Sarau, o Luau do Velho Chico, em homenagem ao aniversário do Rio São Francisco, às margens do Rio São Francisco, em sim, Sobradinho, no sim. balneário Chico Periquito lá. E assim foi na Chapada Diamantina. Quando eu cheguei em Lençóis, a gente organizou o Sarau Palavras, cobrindo as lavras diamantinas de poesia. E eu chamei o Eduardo Cachaça, que é outro fera, outro mestre, tem aí Sim. serviço prestado na música rock de Salvador, né? Eu era fã na época da banda Movidos a Álcool, né? Que era uma banda de rock and roll fantástica que tinha na época. Ele era vocalista. E ele colou comigo e a gente começou a fazer os saraus. Eu estava falando hoje com Ana Raio também, que é outra cantora e compositora fantástica da região da Chapada Diamantina, sobre isso. Lá em Lençóis, na época, eu encontrei as pessoas certas no momento certo, né? E a Ana Cacimba foi uma dessas figuras. Ela disse, vamos fazer esse sarau na Feira Livre. E foi a experiência mais maravilhosa Na que a Feira gente Livre, que maravilha, hein? mágico, Ave Maria. foi mágico. E aí, assim, uma vez eu estava lá e escutei os amigos dizendo que ia ter um caldo de molé O e que é ia isso? ter. Você vê, você falou, você pediu um caso pitoresco, então vamos lá. Aí, o caldo de molé é um peixinho que só tem lá na Chapada Diamantina, só existe lá. Ele é um bagrezinho. Sim. E tem o histórico de que ele é afrodisíaco, né? É? Quando preparam o caldo de molé, eles fazem um samba, que é o samba do mato. É mesmo? Uma tradição fortíssima lá, assim como o jaré. O jaré, que é uma espécie de candomblé que só existe na Chapada Diamantina, que vem da tradição dos negros escravizados para o garimpo, na época do garimpo, né? Sim. Então, tem toda essa mística. E aí eu fiquei escutando aquela história e tal, caldo de molé. Aí eu, junto com um amigo da época, um poeta, Ramiro Barbosa, aí eu disse, irmão,
não precisa nem caldo de molé para quem tem fé, né? Aí ele disse, Luá, vamos embora fazer um samba. Aí a gente fez, né? Eu ouvi de um caboclo no jaré que eu não precisava nem me defender. Cabra forte só precisa de fé, não precisa nem caldo de molé. E aí são, são as histórias da vida, né? A gente chega nos lugares e se depara com a cultura desses lugares e acaba compondo, né? Acaba tentando traduzir aquilo poeticamente, musicalmente. Aí é uma fruição mesmo, né? Da sua sensibilidade com a força cultural do lugar, né? Com aquele contexto ali, aquele momento. Então, é uma, né, sinergia, uma fruição que dá poesia ao luar. Exatamente. Que coisa bonita, viu, Luar? Maravilhoso. A força cultural da Chapada é uma coisa impressionante, né? E você vê assim que cada dia as pessoas estão expandindo mais, não é? Estão se organizando para fazer festas literárias, encontros, festivais, isso e aquilo. E isso é muito bom para a nossa história aqui no Nordeste, né? Para a nossa força cultural nordestina. Isso nos fortalece em vários sentidos. Né? Então, eu participei, Rita, eu participei de alguns eventos literários que é interessante ser colocado. O Caruru dos Sete Poetas. Sim, eu já participei também. Lá em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, eu tive a bênção de ser um dos poetas do Caruru dos Sete Poetas, junto com o mestre Juraci Tavares, Marlon Marcos, né? Uma galera muito bacana, Marta Gaurão. E depois eu fui num outro evento literário que esse me impressionou. Salve, salve, amigos queridos do meu coração. Bem-vindo, amigo. Sim, siga com o Caruru de Sete Poetas. Então, depois eu fui para um outro evento literário que esse me impressionou muito, que eu indico para qualquer escritor, qualquer escritora, qualquer poeta e poetisa que tenha condição de se articular e se organizar para ir, porque é inesquecível. Eu fiz um bate-papo literário e relancei um livro na Feira Panamazônica do Livro, em Belém do Pará. Esse evento... Feira Panamazônica? É magnífico, é magnífico. É um negócio assim imenso. A Feira do Livro, a Feira Panamazônica do Livro, parece que você está dentro de um shopping. É imenso, é um negócio absurdo. De tão grande, de tão bonito, de tão variado, de tão, sabe? E os debates... Antônio Barreto está lembrando que o poeta João de Moraes Filho é o criador desse projeto do Caruru Sete Poetas. Exatamente. E eu tive a oportunidade, Barreto, de participar, que é maravilhoso o projeto. Um grande abraço aqui para Barreto e João Moraes Filho também. Um querido, dar aqui a saudação ao mestre Antônio Barreto do Cordel, a João de Moraes Filho, né, a Luísa Maim, né, aquela galera legal, bacana de lá. Cachoeira me recebeu de uma maneira linda, foi mágico, foi muito bom. Cachoeira... Dentro desse evento de Belém do Pará, Lita, você tem o Encontro de Cordelistas Amazônicos. Que foi onde o saudoso, que os deuses o tenham em bom lugar, Moraes Moreira, lançou o seu livro de cordel nesse mesmo evento. Sim. E o terceiro evento literário que eu falo para vocês aqui, por favor, contribuam, apareçam lá, porque é mágico, é Afligir. Afligir, ela é uma delícia, na cidade de Mucugê, na Bahia. Sim. Participei também. Mas eu ainda não tive a oportunidade de ir. Eu já fui convidada uma vez ou duas para ir lá, mas não fluiu a oportunidade ainda. Vai fluir, é inesquecível. É inesquecível. Mucugê tem vocação para isso, né? A Chapada Diamantina tem vocação para isso.
E na época que eu estava em Lençóis, eu escutava as pessoas falando que estão querendo dialogar para criar a Feira de Lençóis também. Então, assim, isso é muito positivo. Eu acho que tem que surgir mesmo cada vez mais, né? Cada vez mais feiras literárias, cada vez mais saraus. E tento contribuir com isso dentro do possível, sempre que eu posso. Você, Luar, chega em todos os lugares, né? Você tem uma movimentação assim fantástica, Luar. Eu gosto muito. Sua cidade, sua luz, chega em todos os lugares, de norte a sul, de leste a oeste, pelo mundo, né? E isso é muito bom. É poder levar a música, a poesia, né? Essa sensibilidade para o mundo, para as pessoas. Porque os valores estão aí dentro desses versos. Sim, sim. Então, tem muita gente aqui falando, né? Dizendo que Luar é poesia, que você é especial. Daniele, Mucugê é um lugar especial. Bem-vinda, Dani. Alegria também tê-la aqui. Sim, Luar. Então, recite um poema aí pra gente. Então, tem um poema que eu costumo declamar bastante ele, mas é porque eu gosto muito não só da história do poema e do poema em si, mas pela questão da métrica e da cadência, né, da poesia, que é uma coisa que caracteriza muito bem a poesia nordestina, né, as poéticas nordestinas, né? E esse poema, Confrade Radiante, eu escrevi esse poema para um poeta chamado Josafá Maia da Costa, que ele era um crítico assim da minha poesia, né? Ele sempre que eu publicava um poema, uma coisa, ele sempre falava, ele sempre ia lá, olhava, lia e tal, e ele gostava muito quando eu utilizava a linguagem rebuscada, e da mesma forma ele se encantava quando eu criava palavras, que é uma coisa que é bem típico do Ariano Suassuna, né? Da escola filosófica e literária de Ariano Suassuna. Acho ótimo criar palavras, inventar. Gostava muito. Mas aí passaram-se os anos e tal, e eu soube o falecimento do poeta Josafá Maia da Costa, e eu escrevi esse poema para ele, Confrade Radiante. Sim. E diz assim: qual espectro azul e florescente, num lampejo de aurora fulgurante, eis então este lorde triunfante de centelha de amores gloriosos. Sertaneios de galopes não ditosos, num versejo de alhures ruminado, cavalgando num martelo agalopado, sendo simples com os olhos de brilhante, vira estrela, meu confrade radiante, nos mistérios deste céu todo estrelado. Seja sempre moleque amalucado, com rompantes de ódio declamada, sejas pétala de sonho amalgamada e regalo de amores suntuosos. Num repente de riachos caudalosos, sejas pedra por Baco edificada. Sinto falta da letra rabiscada, num poema de lirismo qual infante, num remoto, atual, rápido instante, mais um brilho nessa noite estrelada. Verso laço num compasso diamante, desmantelo de cenário e nevoeiro, sentimento de um rastro forasteiro e a certeza do vazio já dominante. A presença me faz falta, doravante, desde o olho cruzado então primeiro, tire este meu coração de tal acero, antes que a tristeza nossa então me mate. Temo que não me socorras, amigo Vate, caso eu precise do seu paradeiro. Almas. Que lindo. Muito bonito, viu? Essa sua relação assim com o cordel é uma coisa assim bonita. Você tá com algum projeto aí de fazer vídeos? Eu vi alguma coisa? Sim. Como é isso? São dois projetos. O primeiro projeto são videoaulas, né? Eu vou fazer como se fosse um mini curso, algo do tipo, sobre as poéticas nordestinas, sobre o imaginário popular nordestino. Eu vou falar como que essas métricas poéticas literárias elas chegam no Nordeste brasileiro.
ou melhor, como elas chegam no Brasil através do Nordeste brasileiro, como elas chegam no Rio Grande do Sul, porque a poética literária, né, as métricas das poéticas gaúchas também são parecidas com as nossas, são iguais, inclusive. Os trovadores de lá, os repentistas daqui, existe uma semelhança imensa, né? Fora a acordeona, a sanfona. E também vou falar sobre as coisas do Nordeste, como que o Nordeste ele encerra em si ali tudo que existe de medieval no país, né? Medieval no sentido bonito também, sabe? Medieval no sentido literário, no sentido musical, né? E aí eu vou falar um pouco disso daí também nesses vídeos. Isso é um projeto. O segundo projeto é um projeto que eu estou para fazer com o poeta Tiago Oliveira. E eu chamei o Tavis Magalhães para me ajudar também. Sim. Que é o Cordel para Cego Ver. É? Forte esse título, hein? Cordel para Cego Ver é um trabalho que vai ser muito bacana. Sim. Com deficiência visual. E mais na frente a gente fala aí mais ou menos qual que vai ser a ideia, porque a gente ainda está em processo de amadurecimento aí. Mas Cordel para Cego Ler. Muito bom. Se você me permitir, eu vou falar aqui uns versos seus. Por favor. Por favor. Então, ainda me resta o parco tempo que resta para conhecer o amor, para viver sem temor, para buscar quem sou sem temer o amanhã. Luar Mendes. Olha que bonito! Sem temer. Sem temer o amanhã. Sem temer. Isso aí. Então, durante essa pandemia, como é que foi o seu processo, desde que começou a pandemia aí com a sua produção? Como é que você está? Está escrevendo? Tal? Conte aí pra gente. Eu tô produzindo bastante. Produzindo bastante. Eu tô escrevendo bastante. Eu publico nas minhas redes sociais, no Instagram e tal. Eu publico diariamente. Então, eu escrevo diariamente. É difícil eu não escrever, na verdade. Mas esse momento de pandemia, ele tem trazido mais parcerias musicais. Quando eu completei 20 anos de carreira e que a gente fez uma comemoração maravilhosa na Casa da Música sobre os auspícios querido e amado mestre Amadeu Alves. Sim, as festas lá na Casa da Música são belíssimas. Quero até pedir assim, um parênteses aqui a você, para a gente lembrar que a Casa da Música, né, ali a Lagoa do Abaeté, nesse momento, precisa mais do que nunca de uma atenção, não é? Porque vem sofrendo ameaças ali com esgotos, sistema de esgotamento e tal, e a gente precisa reagir, resistir, né, nesses momentos para que se preserve ali a Lagoa do Abaeté, se preserve aquele belíssimo ambiente. E Amadeu Alves, juntamente com a sua equipe lá na Casa da Música, as ganhadeiras e os amigos aí de Itapuã, todos assim nessa luta, não é, pela defesa da Lagoa do Abaeté. Então, o parênteses chamando a atenção para isso. O quanto é importante, né, para a nossa força cultural, para a nossa história e para a saúde do lugar. Então, Salvador tem essa característica de... Eu não sei, parece que tem algum problema com o corpo d'água, né? Eu não sei o que é, porque eles gostam de tapar os rios urbanos, eles gostam de poluir os rios urbanos, eles gostam de concretar a margem de riachos e transformá-los em canais, né? Eles gostam de destruir áreas de Mata Atlântica do Parque de Pituaçu para construção, eles gostam de estações elevatórias de esgoto no Abaeté, né? Eles gostam de emissário submarino na boca do rio, jogando esgoto sem tratamento no peito das baleias jubarte que chegam em julho nas praias de Salvador. Mas a resposta está aí, não é? A resposta
está vendo a resposta. Salvador é atípico, né? Salvador é atípico. Uhum. Fica aí esse alerta com relação ao Abaeté, né? Mais uma vez, um problema de esgotamento sanitário. Mais uma vez, não é a primeira vez. Tá? Sim. A primeira vez foi o emissário submarino na Boca do Rio e agora estão fazendo uma estação elevatória de esgoto no Abaeté. O que acontece? Se o nosso esgoto fosse tratado, se houvesse o tratamento de esgoto em todos os seus níveis, e eu estou falando de padrão europeu, sim, porque eu acho que é necessário, sim. Todos os seus níveis de tratamento. Então, você tem os aterros despejados nos rios, vão para o mar, está tudo tratado, está tudo certo. Mas o que acontece? Eles fazem uma estação de condicionamento prévio. O que seria uma estação de condicionamento prévio? Eles pegam a parte sólida para tratar, mas a parte líquida, ela vai in natura. Então, assim, mais uma vez, o governo do estado, o município, está, através aí de autorização de biólogos, né, que assinam EIA-RIMAS como se estivessem assinando sei lá o quê, né? E tá aí, mais uma vez, uma coisa obsoleta, né? Então, Lorena Coelho, uma querida aqui, está dizendo muito bem pontuado, Lita. E é isso mesmo, bem-vinda, Lore, alegria tê-la aqui com a gente. Pois é. Um beijo para você, Dani, para todos aí do grupo. Então, é isso, Luar. A gente precisa mesmo ter essa atenção, não é? E a gente precisa, nesse momento que a gente está, no contexto da pandemia, fazer uma reflexão, né, do papel da gente, de cada um, nesse contexto. O que é que eu estou fazendo para contribuir com a redução disso, para a melhoria disso? Essa reflexão é muito importante, não é? Sim. Então, por isso estamos aqui fazendo poesia. Que é uma coisa que a gente gosta e sabe fazer, né? Quem sabe, a partir desse momento, algo toque alguém, não é? E faça uma reflexão também. E tenha uma transformação de atitude, seja lá de que forma for. Enfim. Quem sabe? Então, poesia. Fazer um poema que eu não costumo declamar, que é um poema da época da adolescência, né? E é bom para dar uma renovada no processo. Quão maravilhoso me parece ser amado pela morte, vagar pela noite sem fitar a luz do dia, bebendo sem agonia o sangue puro das consortes, tendo ainda a magia da beleza imortal, sendo um ser transcendental que ao tempo desafia. Quão maravilhosos me parecem esses olhos que não perecem, de um vermelho tão profundo, sendo ainda um ser imundo e rastejando para o caixão, cruzes mal algum lhe fazes, isso tudo é bobagem de um irlandês demente e até diria indecente como o toque da tua mão. Vampiro é teu nome, quente como a chama que consome a vela no negro altar, me fazendo até chorar de ódio, amor ou medo por conter este segredo da tua simples existência que o homem por tendência teme não acreditar. Hoje em dia desconfio se te amo ou desafio, se te odeio ou te ignoro, ou se apenas eu imploro que a tua existência não passe só de lenda, nem de fruto do ilusório. Pois me digam, meus amigos, como é que eu me inspiro sem a história de um vampiro? Rapaz, esses vampiros, olha, esses vampiros chegam em todos os lugares, viu? Meu Deus do céu. Eu gosto do imagético. Rapaz, circulando. Não é brincadeira, não. Eu gosto do imagético, da coisa do gótico ali da poesia, né? Sim, tem olha, isso. Babi, minha filha, aí, olha, Babi brisa. Lord Byron, né? Essa coisa mais... Eu gosto também. Lindo. Quer dizer que você tinha 14 anos quando fez esse poema? Foi isso mesmo que você falou? Não, era o Pranto do Acauã. Ah, sim. O Pranto do Acauã. Vem cá, Luar. O seu momento lá no Chuvas na Serra de Igatu, tem uma história, uma coisa assim? Você quer contar essa história pra gente? Chuvas na Serra de Igatu? Chuvas na Serra de Igatu.
Então, é porque há muitos anos atrás, na época que eu estava em Juazeiro, eu escutei uma poetisa dizer que a chuva era o céu com saudade do chão. Sim. Não me recordo o nome dessa poetisa e eu peço mil perdões, mas eu lembro muito bem dessa frase e eu passei a prestar um pouco mais de atenção, né? E as chuvas, eu morei um tempo lá em Igatu, né? Igatu é uma cidadezinha muito, uma vilazinha muito bacana lá na Chapada Diamantina. E as chuvas lá, quando vinham, me inspiravam, e aí eu ia sempre para uma janela para ficar ali escutando e ficar ali observando, e aquilo me inspirava um pouco, né? E eu acabava, quando eu vi, eu estava escrevendo sobre as chuvas, né? Mas diz que lá em Igatu é um lugar assim que é diferenciado, que é mágico. Eu já assisti uma peça de teatro, Assim, que é muito assim especial, tem algo diferente em Igatu. tem, inclusive os guias de lá, né? Tem um conhecimento sobre a vegetação, sobre plantas medicinais, né? A Que, pedra também? nossa senhora, se você jogar uma pedra para cima, certeza que ela vai cair em cima de outra, né? Não tem erro. Pedra e pitanga é o que mais tem naquela vila. Ama Igatu. É muito bacana, muito bacana. E você escreveu um poema, Alguns, alguns, sobre Igatu? Tem um alguns. musical, tem um que você lembra que queira recitar pra gente? Não me recordo, porque são poemas mais novos, né? São poemas mais novos. Eu lembro mais antigos. Eu preciso reformular o HD aqui, sabe? Certo, beleza. Deixa eu falar um outro poema seu aqui. Você deixa? Por favor. Eu hoje viajei no tempo, mas por um momento pequenino, eu vi a manga madura no pé. Olhei para ela com um olhar de menino. Olha que delícia! Pois é. Eu amo esses poemas assim. Para mim, ele é fantástico. Tem um mundo todo dentro dele. Então, esse poema, ele é bem Manuel de Barros, né? Sim. Eu sou muito apaixonado pelo poeta Manuel de Barros. É a minha maior influência poética brasileira, é o Manuel de Barros. E ele tem essa coisa da simplicidade. Esse poema, eu estava andando nas ruas de Lençóis, na Chapada. E aí eu olhei para um muro, assim, atrás do muro tinha uma mangueira lá e tinha uma manga madura. Coisa mais linda, assim, rosa enorme, sabe? E eu olhei para aquela manga ali, realmente, com um olhar de menino, porque a minha vontade era pular aquele muro do vizinho e roubar aquela manga. Porque você sabe que roubar manga pode, né? Roubar manga pode. Isso faz parte da infância de quase todo mundo, né? Exatamente. Então o poema diz isso. Eu olhei para a manga com um olhar de menino, né? E isso é muito Manuel de Barros, né? Manuel de Barros tem essa simplicidade, né? Lindo. Como é, não sei se você está lembrado, como é aquele poema seu que você fala que todo lugar chega na Bahia? Alguma coisa assim, você lembra dele? Eu não lembro. Mas eu acho que todos os caminhos levam ao mar, né? Algo assim. Peraí, eu acho que eu tenho ele aqui. Na Bahia, tudo termina e principia no mar. Isso. E para lá projetarei meus passos derradeiros, como fiz os primeiros. Em verdade vos digo, o mar é o lar dos encantados. Já dito, vou para onde correm os rios. Eles não podem estar errados. Com certeza, os rios não podem estar errados de jeito nenhum. O rio corre para o mar, não é, mar? Mais uma vez. Termina e principia no mar. Mais uma vez está aí a presença do Manuel de Barros, a influência do Manuel de Barros na minha poesia, né? Todos os rios correm por o mar, eles não podem estar errados, não é possível, né? Com certeza. Isso é o olhar de menino dele,
né? O Manuel de Barros, ele tem um olhar de menino eterno. É por isso que ele nunca vai morrer, né? Com certeza, um olhar eterno. Me diga uma coisa, você já contou algum momento lá no norte? Já foi lá na casa que Vinícius morou, não é? No hotel, para um recital? Então, Você já foi aqui na Chapada? Enfim, então você já circulou aí o país quase todo. E em algum momento, esse trabalho que você tem em outras línguas e tal, como é essa circulação de sua poesia fora do país? Então, um artigo que eu escrevi juntamente com Igor Santana Cachambó e Isabela Rodrigues, a gente escreveu um artigo sobre seu Antônio Bacunin, que era um senhorzinho que morava em Valéria. Ele tinha uma agrofloresta, ele plantou uma agrofloresta e vivia numa agrofloresta no subúrbio de Salvador. E ele era dos Mendes Maciel, de Quixeramobim, Ceará. Ou seja, ele era parente de Antônio Conselheiro e do cangaceiro Miguel Carlos, que é um cangaceiro cearense. E esse homem, esse senhor, eu morei com ele um tempo para aprender sobre as medicinais, para aprender sobre as raízes, as folhas, as curas, né? E a alimentação. Ele é um dos primeiros macrobióticos aqui em Salvador, né? Uma figura fenomenal, o seu Antônio Fernandes Mendes. Sim. E acabou que eu acabei até me perdendo, que eu falei do mestre. Qual que foi a pergunta que você fez mesmo? Eu me perdi agora. Eu falei do seu Antônio Baconin e fui parar lá. Porque eu disse assim, você esteve no norte, no sul, aqui na Chapada e é aqui em Salvador, como é que é e tal. Aí você começou a contar essa história. Então, eu acabei me perdendo, porque eu lembrei aqui do seu Antônio Baconin. Aqui, Antônio Barreto, o mestre Barreto, ele... lembrei agora, lembrei, mas pode falar. Peraí, lembrei, segure aí, deixa eu completar aqui agora. Compadre Sapiranga, Lita e Luar, música, alegria e poesia popular. Barreto. Então, um abraço, Barreto. Eu escrevi junto com essa galera, a gente escreveu um artigo. Esse artigo, ele foi publicado em Portugal, num jornal anarquista de lá, né? Porque seu Antônio Baconin, ele era anarquista, né? O apelido Baconin vem daí. E esse artigo nosso foi publicado em Portugal. Esse foi a primeira vez. Depois disso, um poema meu foi publicado numa coletânea na França também. Eu venho escrevendo poemas, principalmente em espanhol, que são poesias escáldicas. O que seria isso? É a poesia tradicional dos povos germânicos e nórdicos, né? A cultura do povo germânico e nórdico, né, que está tão difundida hoje em dia com relação aos vikings, né, mas que na verdade tem pouco a ver com os vikings e muito mais a ver com o povo camponês dessa época, né? E toda a sua cultura, religião e religiosidade, a religião Azatruar, tudo isso é preservado através de poesia. Então, os livros sagrados, os textos sagrados, as sagas sagradas são todas escritas em poesia. Então, essa poesia ela tem algumas características, né? Ela é trovadoresca e tal, mas existem algumas nuances, alguns detalhes nessa poética que a tornam única, né? Que é a questão do uso de kennings, por exemplo, que são formas, por exemplo, o Senhor do Mar, o Deus do Mar, eu posso chamá-lo de o pastor de baleias, né? Essas não seriam bem metáforas, mas é quase isso, né? Essas figuras de linguagem é bem característica da poesia escáldica. E quando eu comecei a buscar a história da minha família por parte de meu avô, eu fui desaguar nos povos suevos, nos povos germânicos, da região da Galícia, da Galaéquia, né? A Galaéquia foi o primeiro reinado da história, e isso eu vou contar sobre isso nas videoaulas, né? Porque fala do nascimento da língua, do galego, do português, né? E como vem você faz essa busca aí de suas raízes, né? Exatamente. E aí eu fui
Usando isso daí, eu comecei a escrever e aí faço parte de uma organização que é uma organização internacional, que é o Conselho Atuar Livre. E dentro dessa organização internacional, com sede na Espanha, mas internacional, eu faço parte do Grêmio de Scouts, ou seja,